Olá pessoal, hoje vamos começar a falar do nosso conteúdo de análise combinatória, que na sua prova, no seu edital, pode aparecer como técnicas de contagem. Na aula de hoje nós vamos compreender como resolver questões aí do Instituto AOCP voltadas para análise combinatória. Preste atenção, porque esse assunto é de inteira importância e com certeza estará na sua prova. Vamos analisar aqui essa questão, análise combinatória. Observe a primeira questão, que disse assim, olha, certa receita pedia que fossem usados tomates no preparo de certo alimento, sem mais instruções. Um homem que nunca havia cozinhado teve várias dúvidas, sobre o preparo e percebeu que não havia uma forma única de se usar tomates. Ao ir ao supermercado, viu que havia opções de comprar tomate cereja, tomate saladete e tomate longa-vida. Em casa, ficou em dúvida se deixaria com ou sem pele. Da mesma forma que não sabia se retirava ou se deixava as sementes. Se considerarmos todas as maneiras de cozinhar, desde a escolha de tipo de tomate, escolher deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são essas maneiras? É a pergunta. Pessoal, preste atenção aqui em mim, preste atenção. Veja, quando eu vou falar de análise combinatória, eu tenho alguns casos. Permutação, arranjo, combinação. E suas variações. Eu sei que existe permutação circular, arranjo com repetição, entende? Mas eu preciso saber, de fato, quando é cada um desses casos. Quando é cada um desses casos. Gente, lá no início de análise combinatória, existe um conteúdo importantíssimo para você, chamado princípio fundamental da contagem. Se você não souber o princípio fundamental da contagem, dificilmente você vai acertar qualquer questão que seja da análise combinatória. Então vamos revisar aqui o que é o princípio fundamental da contagem. Veja, preste atenção, princípio fundamental da contagem, em regra, na sua prova, toda vez que aparecer o ou, palavrinha assim, ó, ou, você vai fazer uma soma. Toda vez que aparece um i, você vai fazer uma multiplicação. Você vai fazer uma multiplicação. Pega esse bizu aqui. Observe. Aqui é o cinema do shopping. Olha esse exemplo aqui. Aqui é o cinema do shopping. Para chegar ao cinema, eu estou aqui embaixo. Olha, estou aqui embaixo. Para chegar a esse cinema, eu tenho que passar por uma dessas portas, daquelas do shopping, uma dessas portas, passar por uma dessas duas escadas e escolher uma dessas bilheterias. Ó. Gente, a pergunta: de quantas formas eu posso chegar ao cinema do shopping? De quantas formas eu posso chegar ao cinema do shopping? Preste atenção, toda vez que na sua leitura aparece o ou, você soma. Toda vez que aparece o i, você multiplica. Eu estou no estacionamento do shopping. Preciso chegar ao cinema, está lá em cima. Eu preciso passar por uma das portas e passar por uma das escadas e escolher uma das bilheterias. Toda vez que aparece o i, você multiplica. Olho na tela. Método do tracinho, olha. Escolhi uma das portas. Opa, vamos voltar. Método do tracinho, olha. Uma das portas. Passei pela porta e passei por uma escada e escolhi uma das bilheterias. Uma das bilheterias. Agora ficou muito fácil. Agora é só você fazer assim. Quantas possibilidades de porta, gente? Porta 1, ou porta 2, ou porta 3. Então você tem 3 possibilidades de porta. Quantas escadas? Escada 1 ou escada 2. Então, 2 possibilidades de escada. Quantas bilheterias? Existe a bilheteria 1, 2, 3, 4 e 5. 5 possibilidades de bilheteria. Então, de quantas formas eu posso chegar ao cinema do shopping? É só você multiplicar. 3 vezes 2
6. 6 vezes 5, 30. Existem 30 maneiras de chegar ao cinema desse shopping. Leve para sua vida ou soma e multiplica. Ou soma e multiplica. Ok? Fácil demais. Compreendemos o princípio fundamental da contagem. Mas, observe, quando eu estou em análise combinatória, eu preciso analisar se a ordem importa. Preciso analisar se a ordem importa. Pegue esse esquema aqui. Ó. Se a ordem importa, ou seja, sim, você ou tem uma permutação, ou você tem um arranjo. Se a ordem não importa, você só pode ter uma combinação. Você só pode ter uma combinação. Como assim, professor, a ordem? Você vai sempre tirar uma foto e vai se perguntar. Por exemplo, digamos que eu tenha uma questão que diga assim: de quantas maneiras, preste atenção que eu não vou escrever justamente para você prestar atenção. De quantas maneiras eu posso ajustar ou alocar 5 pacientes em 5 camas? Veja, 5 pacientes, 5 camas. De quantas formas eu posso organizá-lo? Pessoal, digamos que os pacientes sejam esses aqui, ó. Ana, Bia, Carla, Dani e Evelyn. 5 pacientes. Tirei uma foto. Agora eu simplesmente decidi fazer isso, ó. D, C, E, A, B. Tirei essa foto. Essas fotos são iguais? É a pergunta. Essas fotos são iguais? É a mesma coisa? Gente, as pessoas são as mesmas, mas as fotos não são iguais. Dessa forma, a ordem importa. A ordem importa. E se a ordem sim importa, ou você está diante de uma permutação, ou você está diante de um arranjo. Como saber, professor, se eu estou diante de uma permutação ou de um arranjo? Muito fácil, muito fácil. Muito simples demais. Preste atenção aqui, preste atenção. Quando o número de elementos disponíveis na questão, o número de elementos, por exemplo, 5 pacientes. Quando esse número é igual ao número de espaços a serem preenchidos, é igual, aí é uma permutação. Quando é diferente, ou seja, tem mais paciente do que espaço, ou tem mais espaço do que paciente, quando é diferente esse número e a ordem deles importa, eu estou diante de um arranjo. Certo? Inclusive nessa questão, observe que o número de pacientes, são 5 pacientes, é igual ao número de espaços, ou seja, ao número de camas. Observe, 5 pacientes, 5 camas. Se é igual, eu estou diante de uma permutação. E a fórmula de permutação simples, certo? Permutação simples é n fatorial. Esse n aí é o número de elementos, sempre o número maior que você tem. Número de elementos, que nesse caso aí é 5. Existe como também você resolver isso aí utilizando o método de tracinho, e a gente já vai mostrar utilizando o método de tracinho daqui a pouco. Mas, e se fosse assim, pessoal? Se fossem 5 pacientes para 4 camas. Alguém vai ficar sem cama, não é verdade? Alguém vai ficar sem cama. Observe. Ana, Bia, Carla, Dani. Evelyn ficou de fora. Tirei uma foto aqui. E vou fazer isso. Bia, Dani, Ana e Carla. Essa foto é igual a essa? Não é. As fotos não são iguais. Não é a mesma coisa. As pessoas são as mesmas, mas as fotos elas não são iguais. Se as fotos não são iguais, significa que a ordem importa. E se a ordem importa,
ou é permutação, ou é arranjo. Mas observe que aqui o número de pacientes é diferente do número de espaços. Se é diferente, eu estou diante de um arranjo. E o arranjo tem essa fórmula aqui. Arranjo de n em P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade. Vamos só apagar aqui. Agora, pessoal, quando a sua questão estiver te pedindo assim, olha, uma dupla, uma comissão foi formada, você vai prestar atenção agora. Observe. Digamos que a questão diga dessa forma para você. Olha, em uma sala com 20 alunos, exemplo, uma sala com 20 alunos, quantos trios eu posso formar? Quantos trios eu posso formar? Ou melhor, olhe só esse exemplo, fatal para você compreender. Na porta da minha escola, na porta do meu curso, eu quero simplesmente tirar uma foto para o ano de 2024. Para 2024. Certo? E aí, chego para um dos alunos e digo assim, olha, por favor, vai lá na sala e escolha 3 alunos para que a gente possa tirar uma foto. Beleza? Para que a gente possa tirar uma foto. Beleza, professor. Ele foi lá e escolheu assim, ó. Olho na tela aí para você. Ele foi lá e escolheu os alunos. Ana, Bia e Carla. Tirou essa foto aqui e coloquei no ano de 2024. Chega 2025 e eu quero fazer a mesma coisa. Chega 2025 e eu digo, quero tirar outra foto para colocar na porta do curso. Chego nesse mesmo aluno e digo para ele, por favor, escolha mais 3, ou seja, mais um trio, para colocar lá na porta. Tirar uma foto e colocar lá na porta. Ele simplesmente vai lá e faz assim, olha. Tirou essa foto aqui para 2025. Gente, a pergunta. Para o que eu pedi a ele, esse trio é ou não é a mesma coisa? Observe. Por exemplo, Ana, Bia e Carla, esse trio, é ou não é o mesmo trio que Carla, Ana e Bia? É a mesma coisa. Então, nesse caso, a ordem não interessa. O trio é o mesmo, a função é a mesma, não mudou nada. E se a ordem não importa, eu estou diante de uma combinação. E a combinação é aqui, ó, combinação de N em P. N é o número de elementos no total e P são as partes. Por exemplo, 20 alunos, quantos trios, ou seja, quantas partes? As partes, se é um trio, é formado por 3. Então será N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Fique tranquilo que essas fórmulas aqui, para A ou CP, eu sei que é importante você saber a fórmula, mas para resolver questões envolvendo cálculo, existem alguns detalhes aí para a gente compreender. Tranquilo? Tranquilidade? Pronto. Esse aqui, gente, olha, base de análise combinatória para você. Base, falamos de princípio fundamental da contagem, permutação simples, arranjo, combinação. Beleza? O resto a gente vê na questão. Vou apagar tudo aqui para a gente resolver a primeira. Já vamos pensar aqui, ó. Pessoal, para fazer esse negócio, para fazer esse prato aí, essa receita, ele vai precisar escolher um tomate e escolher se vai deixar a pele ou se vai retirar e escolher se vai deixar com semente ou sem semente. Então, vai ser tomate, semente, pele.
Não necessariamente nessa ordem, mas sem problemas. Pessoal, quantos tipos de tomate existem disponíveis para ele? 3. Veja, tomate cereja, tomate saladete e o tomate longa-vida. 3 possibilidades. Então, eu chego aqui e coloco 3 possibilidades de tomate. Agora, com ou sem pele? Duas maneiras, né? Ou está com pele ou está sem pele. Eu vou chegar aqui e vou dizer duas. Semente. Ele não sabia se deixa ou se retira a semente. Então existem duas formas, ou com semente ou sem semente. 2 também. É só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Existem 12 maneiras desse camarada aí fazer esse prato. E isso você vai marcar lá na letra A. Ok? Isso na letra A, 12. Próxima questão. Em um setor de uma prefeitura, há 7 mulheres com mais de 5 anos de experiência em determinada área e há 5 homens também com mais de 5 anos de experiência em determinada área. Beleza? Tranquilidade. O chefe desse setor pretende formar uma comissão, formar uma comissão com 5 desses servidores. Pessoal, são 7 mulheres mais 5 homens. Existem quantos servidores? 12 servidores. 12 servidores. Vamos lá. Ele quer simplesmente escolher, dentre esses 12, 5 pessoas. 5 pessoas. Com pelo menos 3 mulheres. Olha que importante isso aqui. Pelo menos 3 mulheres. No mínimo, 3 mulheres. Nesse caso, quantas comissões podem ser formadas? Pessoal, preste atenção. Ele disse pelo menos 3 mulheres. Essa comissão será formada por quantas pessoas? 5. Com pelo menos 3 mulheres. Isso significa que a comissão pode ter 3 mulheres, 4 mulheres ou 5 mulheres. Ou seja, todas as pessoas dessa comissão serem mulheres. Então, vamos calcular assim. Primeiro, para quando eu tiver 3 mulheres. E como será? Pessoal, se são 5 servidores e 3 são mulheres, quantos serão homens? 2. Como é que eu faço, pessoal, para escolher, ou seja, um trio em quantas mulheres? 7 mulheres. Existe um total de 7 mulheres e eu vou escolher um trio. Se eu vou escolher um trio dentre 7, eu estou fazendo uma comissão, aqui é uma combinação. Então, eu tenho uma combinação de 7 em 3, ou seja, das 7 mulheres eu vou escolher trios. E agora os homens. Quantos serão os homens? Serão 2 homens. Ou seja, I é uma multiplicação. Combinação de quantos homens no total? 5 homens no total. Quantos serão selecionados? 2. Tranquilidade, vamos lá. Combinação de 7 em 3 vezes combinação de 5 em 2. Pessoal, para você não usar aquela fórmula grandona, faça assim no método de abertura. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo essa primeira combinação aqui, ó? Essa primeira 7 que abre 7 em 3. Você faz assim, 7 que abre 3. Desse jeito, olha. 7 vezes 6 vezes 5. Sem fatorial lá em cima. Certo? Somente 3. 3. Dividido por 3 fatorial. 3 fatorial. Pronto. Vezes. Olha essa combinação aqui agora. 5 que abre 2. Então, 5 vezes 4. Dividido por 2 fatorial. Beleza? Pessoal, 3 fatorial, preste atenção aqui, 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo que 3 vezes 2, ou seja, é 3 vezes 2 dá 6. Então, vamos para cá. 3 fatorial, eu sei que é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1.
E 2 fatorial, eu sei que é o mesmo que 2 vezes 1. 2 vezes 1. Pronto. Eles dois estão se multiplicando. Eu simplesmente consigo, né, reduzir ou dividir o numerador pelo denominador. Como assim? Observe. 3 vezes 2 é o mesmo que 6, não é? Então eu já consigo eliminar esses 3 aqui. Olha. Sobrou 7 vezes 5 dividido por 1. 7 vezes 5 é 35. Sobrou 35. Olha desse outro lado de cá. 4 que divide por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 35 vezes 10, 350. 350 para caso eu tenha exatamente 3 mulheres nessa comissão. Beleza? 3 mulheres nessa comissão. Vou apagar esse 6 só para não perder espaço aqui. Agora, para casos de 4 mulheres nessa comissão. Se eu tiver 4 mulheres, se são formados por 5 pessoas, eu só terei um homem. Então, será uma combinação de 7 mulheres em 4 partes, ou seja, vou formar quartetos. Sobra um espaço para homem, ou seja, uma combinação de 5 em 1. Por quê? Entre os 5 homens, eu vou escolher apenas um deles para fazer parte desta comissão. Apenas um deles. E conta para frente. 7 que abre 4... 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 4 fatorial. Já vou colocar direto. 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes combinação de 5 em 1. 5 que abre 1, o próprio 5. 1 fatorial é 1. Então, já era. Vamos lá. Vamos só simplificar. 4 por 4. 3 vezes 2 eu já sei que é 6. Então, já elimino com quem está lá em cima. Certo? Já elimino com quem está lá em cima. E agora eu faço 7 vezes 5. Quem sobrou, né? 35. 35 vezes 5. Apenas isso. E aí, 35 vezes 5, 175. 175. Isso para caso, vou até apagar aqui a minha cara de novo, caso você tenha 4 mulheres aí fazendo parte dessa comissão. Agora só falta o último caso, que é quando eu tenho as 5 mulheres constituindo aí essa comissão. As 5 mulheres constituindo essa comissão e nenhum homem. 5 mulheres. Uma combinação dentre 7 mulheres, 5. E nenhum homem. 7 que abre 5. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Dividido por 5 fatorial. 5 fatorial é o mesmo que 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que não faz grande importância para mim. 5 corta com 5, 4 corta também com 4, 3 vai cortar com 3, vai sobrar aqui 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2. 42 dividido por 2, 21. 21. 21 maneiras, ou seja, 21 quintetos formados aí com essas 7 mulheres. E agora, professor? Agora é só somar 350 mais 175 mais 21. 350 mais 175 mais 21. É só somar. 6, 5 com mais 7, 12, com mais 2, 14, vai a 1. 1 mais 3, 4, com mais 1, 5. 576, letra A, é a resposta dessa questão. Letra A, a resposta dessa questão. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade? Com isso, pessoal, eu vou trazer para cá para você, para que assim a gente não fique, né, com uma aula tão grande assim. Eu vou encerrar esse bloco e eu vou aguardar você no próximo bloco para a gente continuar resolvendo questões de análise combinatória, que é um assunto muito legal de se estudar, né? Tem muita conta, tem muita coisa para fazer.
No início parece que é uma coisa muito complicada, mas com o tempo, a gente resolvendo questões, a gente vai pegando jeito e vai aprendendo e vai resolvendo qualquer tipo de questão que a banca nos colocar pela frente, beleza? Eu aguardo você então no próximo bloco, mais análise combinatória. Tchau, tchau.